Deixamos o Brasil para viver do YouTube. Ou voltar sem nada. Antes de tudo isso começar, a nossa vida era bem diferente. Eu tinha uma empresa, a Brenda era enfermeira em um dos melhores hospitais, numa das melhores redes de hospitais do Brasil. Eu segui o script todinho. Eu fiz a faculdade, eu comecei a trabalhar, aí eu fui crescendo no meu trabalho, então eu comecei lá de baixo, fui subindo, até que eu tava nos melhores cargos que se tem na enfermagem. A vida era estável, confortável, a gente tinha os nossos compromissos, a nossa rotina, tudo tava bem. Só que depois de um tempo começou a cair na rotina, começou a parecer que faltava alguma coisa. E eu queria mudar, eu queria largar tudo. Só que com o tempo isso pareceu impossível. Afinal, quem larga um emprego estável para viver algo desconhecido? Foi nesse ponto, nesse momento, que surgiu uma ideia absurda, algo impensável. E se vocês forem viajar e não pararem mais de viajar? Eu lembro de pensar, e se a gente fracassar? E se isso não der certo? Que ideia ridícula é essa? E foi nesse momento que a gente caiu na real. E se o nosso dinheiro for embora, assim, como que a gente vai se sustentar? Como que a gente vai sobreviver com tudo isso? E eu sou muito da organização financeira, então, pra mim, eu tinha que ver a conta dando certo no final do mês. A gente chegou a quase desistir antes de começar. Algo sobrenatural aconteceu nessa história, porque era tão incerto tudo isso, tínhamos tantas dúvidas sobre um passo tão importante na nossa vida, que a gente precisava de alguém, precisávamos de algo para nos guiar. E quando voltamos a Deus, é como se uma luz tivesse enfim clareado essa nossa ideia louca de sair por aí. Foi nesse momento que eu senti paz. Paz nas nossas escolhas, clareza. Eu sabia que Deus estaria com a gente em todos os momentos, em todos os caminhos que a gente escolhesse. Foi ali que a gente encontrou o nosso mentor. A gente sabia que a partir daquele ponto a gente teria alguém que ia nos guiar. Bom, chegou a hora de arrumar as malas, comprar as passagens e começar essa viagem com toda essa confiança que a gente estava sentindo. Enquanto a gente se preparava, a gente começou a se divertir com a ideia de viajar. Eu já estava fazendo as listas dos cafés que a gente ia conhecer, dos lugares, das montanhas. Eu queria ver neve, várias coisas assim. Ia ser minha primeira viagem de mais de 10 horas em um voo e também atravessar o oceano. Então eu estava um pouco ansiosa. Nossa primeira parada? Etiópia. A gente chegou na Etiópia e foi chocante, para falar menos. Foi tão chocante que a cultura era tão diferente, as pessoas eram muito diferentes, a comida era muito diferente, mas fomos surpreendidos pela gentileza do povo etíope. Em contraste com tudo isso, a gente também viu caos, pobreza extrema, algo que a gente nunca tinha imaginado que a gente ia conseguir ver logo assim de cara em um país. Em meio a toda essa cena, o mais chocante, a cena mais difícil que eu vi em toda a minha vida foi algo até simples e singelo. Uma menina. Ela surgiu por trás de um carro, nos olhou e nesse momento a gente sentiu uma simpatia, uma inocência. Foi aí que ela sorriu pra gente e a gente reparou que o vestido dela já estava misturando a mesma poeira que estava na pele dela e tudo isso se misturava com todo o aspecto, com toda a paisagem que a gente conseguia ver. E foi algo muito chocante. Em 5 segundos a gente se movimentou com o táxi, ela sumiu em meio à multidão atrás dos carros, a gente nunca mais viu essa menina. Foi nesse momento que veio um dos grandes choques culturais e uma das grandes perguntas mundiais. Por que que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Mas para dar sentido em tudo isso, a gente sentia que essas perguntas ainda seriam respondidas durante essa viagem. Parecia que a gente estava ali por aquele motivo, para resolver essas questões. Fora a sensação de impotência, de não poder fazer nada a respeito, o que fazer, o que dá para fazer em relação a isso? Bom, chegamos na Itália. E a Itália foi um suspiro de alívio depois da Etiópia. É onde você encontra as melhores comidas, as paisagens são lindas, os lugares, tudo é muito bonito e as pessoas também são muito acolhedoras. A gente chegou no hotel
e boom. Cara, não, mentira, mentira. Você viu nas nossas redes sociais? Você viu? Cara, entra aí. A gente passou de 1.000 seguidores e um vídeo nosso antes da gente viajar lá no Brasil pegou 400 mil views, 400 mil dentro de uma mensagem de 20 no story. Obrigado, cara, vocês fizeram, a gente não sabia que era possível. Pô, E vários outros estavam crescendo, comentários, direct. A gente cresceu, acho que 5.000 seguidores nessa época, do nada. Pá! E foi como se fosse uma confirmação de tudo isso que estava acontecendo com a gente. Foi então que a gente recebeu o e-mail da senhorita Latam Airlines, nos lembrando de fazer o check-in para nossa passagem de volta para o Brasil, que ia ser dali a alguns dias. Foi então que a realidade bateu a porta. De novo, eu lembro de ficar pensando por horas: será que a gente segue em frente na viagem ou será que a gente volta para casa? Mas se a gente voltar para casa, será que a gente vai estar desistindo do que Deus mostrou pra gente? E se a gente seguir? Será que financeiramente vai dar certo? Será que a gente vai conseguir realmente viver do YouTube? Nossa passagem de volta partia do aeroporto de Londres e foi para lá que a gente foi. E claro que a gente queria conhecer Londres, né? Na verdade, a gente queria mostrar Londres pra Brenda, né? A minha família mora aqui, eu vivi muito tempo aqui em Londres e eu queria trazê-la pra cá e mostrar tudo isso aqui pra ela e também rever essa cidade onde eu fui criado, a qual eu tanto amo. Então, a gente chegou em Londres, eu conheci Londres finalmente. Me apaixonei, aqui é realmente maravilhoso. E a gente ficou com a família do Celso, então eu me senti em casa aqui também. Mas foi a primeira vez que eu percebi a distância que eu tava de casa, do Brasil, no caso da minha família no Brasil. Só que foi nesse momento que a gente decidiu ficar. A gente falou, vamos ficar. A decisão estava tomada nesse momento. Foi o momento mais assustador da minha vida. Decidir que a gente não ia mais voltar queria dizer que a gente estava apostando tudo, o que a gente tinha, o que a gente não tinha, nessa nova jornada. E não era uma escolha que a gente podia voltar atrás qualquer momento. Não havia mais volta. E as consequências dessa escolha eram gigantescas. A gente achou que esse momento da decisão era a conclusão de algo. Mas, na verdade, as perguntas que foram abertas nesse momento eram muito maiores. As nossas famílias, a nossa rotina, o trabalho da Brenda, que ela já tinha se desfeito lá no Brasil, empresa, tudo isso estava ficando para trás. Mas e daqui para frente? Como as coisas seriam de fato? Como na vida, as redes sociais também têm uns altos e baixos. E a gente estava no momento de baixa. A gente não estava vendo resultado expressivo nas redes sociais. E foi aí que, quando a gente decidiu ficar, parece que o universo, que Deus falou, tá bom, então vocês decidiram e agora eu vou abrir as portas para vocês. E foi então que as oportunidades começaram a surgir. Igual a gente foi patrocinado pelo Get Your Guide para fazer alguns passeios em algumas atrações em Londres e eles bancariam todos esses passeios. Então foi assim que a gente começou a desenvolver os patrocínios nas nossas redes sociais. Foi aí que as redes sociais se tornaram de fato, sem ser ludicamente, mas de fato, realisticamente, algo palpável, algo que poderia se tornar uma renda. Ainda não era, mas poderia se tornar e a gente já estava começando a caminhar para tudo isso. Tá, vamos falar de realidade de novo. Apesar de tudo isso com as redes sociais, no final do mês isso ainda não pagava as nossas contas, ainda não é um meio viável de viver financeiramente, até porque o Instagram, o TikTok, eles não são rentáveis, principalmente para quem está começando. A gente tinha que fazer dar certo a nossa aposta no YouTube. O YouTube, aqui onde você está assistindo a gente agora, é onde o sonho está, é onde a gente pensou em monetizar, em postar, em viver disso, sermos YouTubers de fato. E essa chave ainda não tinha virado. Foi quando a gente olhou um para o outro, num café qualquer aqui de Londres, sentado já refletindo, pensando sobre as decisões que a gente tinha tomado, acabado de tomar dias atrás. E de novo, sabe, aquela dúvida veio. A gente sabia que se o YouTube não desse certo, se alguma coisa não acontecesse de extraordinário, a gente ia ter que reconsiderar voltar para o Brasil. Foi então que a gente pegou um ônibus de 12 horas e foi parar na Escócia. No meio de tanta dúvida,
confusão. E no meio das montanhas lá da Escócia, a gente decidiu que a gente ia continuar assim. Voltar para o Brasil já não era uma opção. A gente já não se via morando lá. A gente gosta muito do Brasil, mas a gente queria continuar a nossa vida daqui para frente. Tudo isso que a gente tinha vivido, os lugares que a gente tinha ido, as comidas que a gente tinha experimentado, as pessoas que a gente tinha conhecido, tinha causado uma verdadeira transformação dentro de nós. Já não era mais sobre voltar para o Brasil, ficar aqui, e sim, era sobre seguir o nosso próprio caminho. Se você sentiu alguma coisa durante essa história, eu quero te pedir para deixar nos comentários a sua própria história, a sua própria jornada, ou o que você pensa, o que você sonha, o que você quer arriscar na sua vida. A gente vai adorar ler e talvez até comentar nas nossas redes sociais, nos nossos próximos vídeos aqui do YouTube. A gente fez um vídeo só sobre a viagem da Etiópia, detalhadamente. Ele tá bem aqui, o YouTube acha que você tem que ir lá assistir ele, para você entender um pouquinho mais sobre como que foi tudo isso que a gente acabou de contar nesse vídeo.